você mais um vídeo do que eu como no dia como vegana. Eu tô acordada já faz, eu acho que uma hora e meia. Geralmente eu acordo por volta das 5h15, 5h30 da manhã. E tô terminando de tomar meu cafezinho preto passado, que eu sempre tomo de manhã quando eu acordo, primeira coisa. Eu também geralmente tomo um copo de água. Eu nunca mostro isso aqui, mas eu tomo sim um copo de água quando eu acordo. É um hábito que eu tenho. E eu ainda não comi nada, só que eu quero primeiro rapidinho agora na horta colher algumas coisas antes de preparar meu café da manhã. Eu todo dia da manhã agora dou uma passadinha na horta. Ela é aqui do ladinho do prédio onde a gente mora, porque tem bastante coisa agora, bastante produção. Então eu gosto de manhã cedinho lá, ver o que tem pra colher, porque tá tudo mais fresquinho também, de manhã melhor de fazer a colheita. Então eu vou lá agora colher algumas coisas, vou levar essa câmera junto, mostrar um pouquinho pra vocês o que eu vou colher. E depois eu vou preparar o café da manhã, eu vou fazer um mingau de aveia bem rapidinho, bem básico, saboroso. Então vamos lá com tudo que eu tenho pra colher na minha hortinha. Once in a while, I find myself led astray from what I was taught. The modesty's gone away. So if you believe in the kind of peace, you should find a way to make your mind seem like a time machine. Take me out, show me what life's about behind the faded veil. A moment of truth and doubt. You know, all I can ask is take me away from here. I have wandered off, can't untie this knot. It's a one short stop to make your mind seem like a time machine.
já voltei da horta, agora eu vou fazer um mingau de aveia de café da manhã e eu vou usar uma porção dessas cerejas aqui que eu colhi de uma cerejeira que a gente tem na horta e aí eu congelei. E eu também vou usar essa aveia aqui, que é tipo um flocos finos, e a banana amassada, eu vou amassar ela. Então eu coloco aqui numa panela meia xícara de aveia em flocos, meia xícara de água, meia xícara de leite vegetal. Você pode fazer isso aqui só com água, um pouquinho de linhaça triturada e meia banana amassada e canela. A banana aqui, ela vai deixar esse mingau bem cremoso e também adoçar ele naturalmente, fica uma delícia. E aí quando começar a ferver, eu acrescento as cerejas congeladas e dou uma misturada para pegar um pouquinho o sabor e também para que elas descongelem. Essa aveia aqui é uma aveia mais fininha, então ela é bem rapidinho para cozinhar. E no final eu acrescento um pouquinho de proteína em pó vegana, sabor baunilha. Eu sempre tenho essa proteína em pó vegana e de vez em quando eu uso nos mingaus, na vitamina verde, assim por diante. E tá prontinho. E rende bastante, deu um bol bem grandinho aqui. E aí eu vou colocar só um pouquinho de coco ralado e tahine por cima, que é a pasta de gergelim. Como eu já coloquei cereja e banana no mingau, eu não coloco mais frutas por cima. E esse foi o meu café da manhã e é um dos meus cafés da manhã preferidos. Eu adoro aveia, adoro mingau de aveia. É muito gostoso e sacia muito a fome também. Terminei de gravar a introdução do vídeo, já carreguei no YouTube, editei, só falta carregar no blog a receita e tá prontinho para ser publicada hoje. Também já aproveitei hoje de manhã, quando eu voltei da horta, para tirar uma foto para esse vídeo, pro thumbnail do YouTube e também pro Insta. Eu mesmo tiro as minhas fotos e o que eu faço, geralmente, eu uso o meu celular, que tá aqui, como se fosse o controle remoto da câmera. Então eu tenho um aplicativo e ele controla a minha câmera por aqui. Então, por exemplo, eu posiciono a minha câmera ali, como ela tá agora, e aí eu dou um play aqui e ela tira a foto como eu quiser. Então é como eu faço para tirar as minhas próprias fotos. E eu tô indo preparar o almoço agora, já vou aproveitar e usar algumas coisas que eu colhi da horta. Eu vou usar as ervilhas, eu ainda tenho que descascar elas, mas é bem rapidinho. E a ervilha, assim como, né, grão de bico, feijão, lentilha, soja e derivados, né, como tofu, são ótimas, gente, ótimas fontes de proteína vegetal. Então é muito bom para quem é vegano, vegetariano. Eu como todos os dias pelo menos um desses alimentos, ou grão de bico, lentilha, feijão, tofu e assim por diante. E aí eu vou fazer só um refogadinho assim com alguns vegetais. E eu tenho um arroz branco já cozido na geladeira, um arroz jasmine. Tô meio viciada nesse arroz. Ele é um arroz assim mais grudento e é muito gostoso. Só isso, super simples. As minhas refeições geralmente são super simples, eu não complico. Geralmente é bastante verduras e legumes, alguma leguminosa, né? Como eu disse, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. E aí às vezes eu incluo batata, arroz, quinoa e assim por diante. E é assim que eu acho que deve ser, não tem que ficar complicando. Mas então vamos lá agora fazer esse almoço, porque eu tô com bastante fome. E como eu disse, eu vou fazer tipo um refogadinho de vegetais e comer com arroz. E eu vou começar aqui descascando a ervilha. Pra quem nunca viu ervilha, é assim, é uma vagem, e aí você só abre a vagem, os grãos estão dentro. No caso aqui a ervilha, ela tá verde, você pode deixar ela mais tempo na horta, e aí você pode colher ela seca, como se fosse feijão, tipo ervilha seca, mas nesse caso aqui eu colhi ela verde, e é uma delícia essa ervilha fresquinha, muito gostosa. Eu nunca tinha comido ervilha assim fresquinha, e é muito bom. O ano que vem a gente vai ver se a gente planta mais na horta. Até porque ela é bem prática para você congelar. Esse ano a gente não plantou muito, mas ano que vem vai ter mais ervilha nessa horta. E aí o que eu faço? Eu descasco todas as vagens, retiro os grãos. E aí eu li na internet rapidinho que é bom você dar uma cozida nos grãos antes de consumir eles ou antes de refogar. Então aqui eu tenho uma panela com água fervendo, aí eu acrescentei as ervilhas, deixei cozinhar assim só por 2 minutinhos e retirei porque eu vou refogar elas um pouquinho mais aqui junto com os vegetais.
E agora aqui numa frigideira eu tô acrescentando a abobrinha amarela que eu colhi da horta, brócolis, acho que seria mais ou menos 1/4 de uma cabeça, pimentão laranja, e eu só acrescento na frigideira, coloco a tampa, deixo refogar assim por mais ou menos de 5 a 7 minutos. Eu não acrescentei a água porque a abobrinha já libera um pouquinho de líquido. E aí agora que eu tô acrescentando as ervilhas, que eu escorri o líquido, elas estão meio que pré-cozidas. Eu também acrescentei um pouco de sal aqui, cortou da edição, mas eu coloquei um pouquinho de sal sim. E aí eu deixei refogar por mais uns 3 minutinhos. Eu gosto dos meus vegetais sempre um pouquinho al dente, eu não gosto deles muito cozidos. Então, pra mim aqui depois de 3 minutinhos estava pronto. Só isso mesmo que eu fiz. E aí eu acrescentei umas folhas de manjericão que vocês viram que eu colhi hoje de manhã da horta. Dei uma misturadinha e pronto. Agora aqui eu tenho um pouco do arroz branco, que eu falei que eu já tinha cozido na geladeira. E eu vou acrescentar esse refogadinho de vegetais por cima. E aí eu coloco um pouquinho de molho de soja, o shoyu. E fica uma delícia, é um prato super simples. Mas a adição desse shoyu faz toda a diferença, eu adoro. E esse foi o meu almoço, então. Eu tô indo preparar a janta agora e eu vou fazer uma salada cremosa de grão de bico, aproveitando já as beterrabas que eu colhi hoje de manhã da horta. E primeiro eu preparo um molho. Aqui eu coloco para demolhar 1 xícara de castanhas e água quente e deixo mais ou menos por 30 minutos. Você pode fazer a metade dessa receita aqui porque dá bastante molho. Isso daqui eu vou usar praticamente só 1/3 para fazer essa salada. Depois eu descarto a água da demolha, coloco as castanhas aqui no meu Nutribullet com um pouco de alho, sal, um pouquinho de vinagre e água. E aí eu bato até tudo ficar super cremoso. Como eu disse, vai dar bastante molinho, então se você quiser pode fazer só a metade ou fazer essa quantidade e depois guardar o resto na geladeira, que é o que eu vou fazer. E fica super, super cremosinho. Se você não tem castanhas, você pode fazer essa salada usando alguma maionese, também fica gostoso. E olha como ele fica bem cremosinho mesmo. Se você preferir, também pode acrescentar um pouquinho mais de água. E agora que eu tenho as beterrabas, são 2, e eu cozinhei elas, eu cozinhei com casca, só em água quente, até elas ficarem macias. Eu acho que cozinhou por volta de 10 minutos, e eu corto elas assim em cubinhos. E aí eu também vou acrescentar o pepino que eu colhi hoje de manhã, é esse pepino japonês, e eu corto em pedaços pequenos. Eu adoro pepino e eu acho que a gente come todo dia aqui esse pepino japonês. Depois eu também acrescento um pouco de repolho roxo, que eu também corto em pedaços bem pequenos. Salsinha, que eu sempre como, acho que todos os dias quando eu tenho em casa. Essa salsinha não é da minha horta, a gente comprou do produtor local. Eu não consegui produzir salsinha na horta, não deu muito certo. Mas aí quando dá eu compro desse produtor. E só isso. Aí eu acrescento tudo aqui numa tigela. E agora eu vou acrescentar grão de bico. Aqui seria mais ou menos 1 xícara de grão de bico cozido. E aí eu acrescento um pouquinho do molhinho por cima. Eu acho que eu acrescentei mais ou menos 1/3 do molho que eu fiz. E já foi o suficiente. Eu acrescento um pouco e vou vendo se é necessário colocar mais. E agora é só servir e prontinho. E ela fica com uma cor bem bonita por causa da beterraba. E é super nutritiva, completa, tem proteína, tem carboidratos bons, muita fibra, muitas vitaminas. E eu super recomendo. E eu vou jantar agora essa salada deliciosa, fácil, gente, é muito gostosa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho a receita. E eu vou terminar o vídeo por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e vejo vocês no próximo vídeo. We all strive